Wesley sempre acreditou que precisava provar algo, para o mundo, para a mãe, para si mesmo. Desde cedo, carregava nos ombros uma espécie de urgência: vencer, conquistar, mostrar que era capaz. Mas o que poucos viam por trás de sua aparência determinada era um garoto cansado, cansado de tentar ser o que não sabia nem explicar. Recém-saído da casa da mãe, Wesley se viu diante de uma realidade dura. A liberdade custava caro, literalmente. As contas não fechavam, os sonhos não cabiam no orçamento. Mesmo quando tentava se alegrar com pequenas conquistas, algo dentro dele murmurava: você ainda não é suficiente. Essa voz, tão sutil quanto cruel, não era nova. Vinha desde a infância, desde os olhares de reprovação que sentia, mesmo quando ninguém dizia nada. Vinha dos momentos em que a mãe, sobrecarregada, dizia frases como: você precisa ser alguém na vida. Não temos tempo para sonhar, Wesley. Ele cresceu achando que ter mais dinheiro, mais coisas, mais sucesso, era a única forma de ser aceito. E foi assim que entrou num ciclo silencioso de autossabotagem. Sempre sonhando grande, mas nunca conseguindo realizar de verdade. Começava com empolgação, investia tempo, energia, dinheiro. E quando tudo estava prestes a dar certo, algo acontecia. Uma falha, um medo, uma desistência repentina. Era como se algo dentro dele sabotasse qualquer chance de vitória. Wesley não percebia, mas estava preso num padrão. A compulsão à repetição, tentando, inconscientemente, reviver as mesmas frustrações que via em sua família. Seu avô, por exemplo, também tentava negócios que não davam certo. Seu tio começava cursos e parava no meio. E sua mãe, sempre lutando, mas sentindo-se impotente, exausta, culpada. Com o tempo, Wesley começou a culpar a própria mãe por suas dificuldades. Se ela tivesse me dado mais apoio, mais estrutura, talvez eu seria diferente. Mas dentro dele havia uma verdade mais profunda, que ele ainda não estava pronto para encarar. O buraco não estava fora, estava dentro. E foi num desses momentos de desespero silencioso, sentado no chão do pequeno apartamento com contas atrasadas espalhadas ao redor, que Wesley se perguntou: o que há de errado comigo? Ele não sabia, mas estava prestes a descobrir. O fundo do poço não era escuro, era silencioso. Não havia gritos, nem caos, nem drama. Apenas um cansaço profundo e uma sensação de que, por mais que tentasse, Wesley sempre voltava ao mesmo lugar. Era como correr em círculos. E, pela primeira vez, ele admitiu para si mesmo: eu não consigo sozinho. Foi então que, por indicação de uma amiga, ouviu falar sobre a terapia TRG, terapia do reprocessamento generativo. No início, duvidou. Achava que terapia era só conversa e que não havia tempo para olhar para o passado. Mas algo naquela abordagem diferente chamou sua atenção. Não é sobre entender tudo com a razão. É sobre desbloquear as dores que ficaram presas no corpo, na mente e na história. E assim, meio desconfiado, meio esperançoso, Wesley marcou sua primeira sessão. Logo no início, algo que o terapeuta disse o desarmou. Você não é o problema, Wesley. Você aprendeu a sobreviver de um jeito que fazia sentido para a sua dor. Agora é hora de aprender a viver de outro jeito. Naquelas palavras, ele sentiu algo estremecer por dentro. Pela primeira vez, alguém olhava para ele sem julgamento, sem pressa e com uma clareza que ele nunca teve. Durante o processo com a TRG, Wesley começou a perceber os padrões inconscientes que carregava da família. O medo de fracassar, herdado de um avô que teve que abandonar os próprios sonhos. A culpa constante, vinda de uma mãe que, mesmo amando, se doava até o esgotamento. A necessidade de provar algo o tempo todo, como se ele tivesse que ser o salvador da história familiar. E ali, dentro daquele processo profundo e libertador, Wesley começou a resgatar partes de si mesmo que ele nem sabia que estavam perdidas. Descobriu que suas crenças limitantes não eram verdades absolutas, mas feridas emocionais não tratadas. A compulsão à repetição era o inconsciente tentando reparar o passado,
só que do jeito errado. E que a verdadeira liberdade não era se afastar da mãe ou do passado, mas sim olhar para tudo isso com um novo significado. Em cada sessão, Wesley deixava para trás pesos invisíveis e dava passos concretos em direção a uma vida mais leve, mais real, mais dele. Ele não virou outra pessoa, mas, pela primeira vez, voltou a ser quem sempre foi, antes da dor. A origem das correntes invisíveis. Na terceira sessão de TRG, Wesley chegou em silêncio. Sentou-se, olhou para o chão por um momento e soltou um suspiro que parecia vir de décadas atrás. Sabe, eu sempre achei que minha mãe me limitava, mas agora eu tô começando a perceber que ela só me deu o que conseguiu dar. E o pior é que eu repeti tudo o que mais critiquei. Foi nesse ponto que o processo terapêutico começou a tocar as raízes profundas da sua história. As crenças limitantes que vinham de gerações, transmitidas não em palavras diretas, mas em olhares, comportamentos e silêncios. Wesley começou a lembrar de frases que marcaram sua infância. Dinheiro é difícil de ganhar. A gente nunca vai ter o que os outros têm. Homem de verdade aguenta calado. Se não for para sofrer, não é amor. Sonhar grande é coisa de quem tem tempo. Essas frases eram como cordas invisíveis que o amarravam sem que ele percebesse. E, através da TRG, Wesley não apenas entendeu racionalmente essas crenças. Ele sentiu como elas tinham se enraizado no seu corpo, nos seus medos, nas suas escolhas. Na técnica de reprocessamento, ele pôde reviver momentos antigos com um novo olhar. Lembrou da mãe chorando sozinha na cozinha, tentando esconder o cansaço. Do pai ausente, que também vinha de uma linhagem de homens duros e silenciosos. E percebeu que aquilo não era culpa de ninguém. Era apenas uma história emocional, sem cura, até agora. Em uma das sessões, ao ser guiado a olhar para a criança que foi um dia, Wesley se emocionou profundamente. Eu só queria que alguém tivesse dito que eu podia ser o que eu quisesse. Mas eles estavam ocupados demais tentando sobreviver. Ali, ele entendeu com clareza. O medo que o travava não era seu, era herdado. A culpa que carregava, a comparação constante, o medo de falhar, a necessidade de provar algo o tempo todo. Tudo isso vinha de um lugar que não era dele. E o mais importante, ele não precisava mais continuar carregando aquilo. A TRG lhe mostrou que era possível devolver aos pais e aos antepassados o que nunca foi dele. Com respeito, com compaixão, sem rejeição, mas com libertação. Wesley chorou. Mas dessa vez, não de tristeza. Era o choro de alguém que, pela primeira vez, estava livre para ser quem é. Eu não sou meu avô. Eu não sou o medo da minha mãe. Eu sou o que escolho ser daqui para frente. Essa foi a virada. Não apenas no entendimento, mas no sentimento. Wesley começou a agir diferente. A sonhar com mais leveza. A reconhecer que, e não precisava ser perfeito. A perdoar sua história e a reconstruí-la. Depois de acessar memórias profundas, de reconhecer as crenças limitantes e de entender que seu medo não era fracasso, mas repetição, Wesley saiu daquela sessão mais leve. Pela primeira vez em anos, o silêncio dentro dele não era opressor, era paz. O terapeuta, com escuta firme e olhar acolhedor, o guiou nos passos seguintes. Nada de fórmulas mágicas, apenas orientações simples, mas poderosas, como: organize sua rotina financeira com carinho. Crie metas possíveis, não ideais. Troque o tenho que ter sucesso logo por vou construir com consistência. E lembre-se, a prosperidade não vem da cobrança, mas da conexão com quem você é de verdade. Wesley começou a aplicar aos poucos. Criou uma planilha simples para controlar gastos. Parou de investir em coisas que só alimentavam seu ego ferido. Começou a escolher projetos que tinham significado, e não apenas promessa de dinheiro rápido. E, surpreendentemente, as coisas começaram a fluir. Sem desespero. Sem autocobrança insana. Antes eu vivia correndo atrás de um ideal. Agora eu caminho em direção a mim mesmo. Ele disse, sorrindo. E esse sorriso era diferente. Não era o sorriso forçado de quem quer mostrar força. Era o sorriso leve de quem
Enfim, entendeu que prosperar é mais sobre se libertar do que sobre acumular. Wesley ainda tinha desafios, claro, mas agora tinha também clareza, direção e calma. E, acima de tudo, uma nova relação com a vida e com sua própria história. Quando parei de lutar contra o que vivi, comecei a construir o que mereço viver. Se você também sente que está preso em padrões que te impedem de prosperar, talvez não seja falta de esforço. Talvez seja apenas a hora de olhar para dentro e reprogramar sua história. A terapia TRG pode ser esse caminho. Acesse agora www.delsvitaclean.com.br e descubra que a leveza que você tanto procura pode começar hoje.